Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Você vem comigo até o final deste caso comentado que eu esperei um pouco mais para fazer, para ver se sairiam mais notícias. Foi um caso que terminou no final de 2025, aconteceu tudo em dezembro de 2025, bem data de Natal, Ano Novo, como já falou Guido Palomba várias vezes, crimes familiares, crimes de extremo ódio em nome de um pseudo-amor acontecem bastante nesse período. Porque Natal, Ano Novo, são momentos de união, são momentos de transformação, são momentos do novo. É um momento onde tudo pode ser renovado. É um momento fênix, né? É um momento quando a gente está terminando a nossa bateria, vai lá e dá aquela reacendida. É aquele ponto de a gente parar e se olhar, se interagir com nós mesmos e percebemos onde tem crédito, onde tem débito, onde devemos manter, onde devemos sair, com quem devemos continuar, de quem devemos nos afastar. Esses crimes são muito particulares, né? Como o Guido bastante falou, a Ana Beatriz também já, Rosângela, Carlos, até a Solange, como promotora, ela reconhece isso, que datas festivas para as pessoas, né? Data de aniversário, Suzane von Richthofen pediu de aniversário a morte dos pais, datas como Dia das Mães, Dia dos Pais, mas principalmente Natal e Ano Novo. E são crimes muito cruéis, são crimes muito... é a palavra mesmo, são crimes muito macabros, são crimes extremamente desumanos, matando o máximo do humano que poderia existir no outro e em você mesmo. Esse crime aconteceu em Jaboticabal, uma cidade que eu já fui gravar numa fazenda histórica, lá tem umas fazendas históricas lindas lá. Eu fui gravar lá numa fazenda histórica belíssima e eu me lembro que me assustou muito que até chegar na casa-sede, a gente passava por rodovias de canavial, é uma cidade com muito canavial. Eu não cheguei a ir à cidade em si, eu fui direto para a fazenda. É uma cidade longe de São Paulo, quase como São Paulo e Rio de Janeiro. Tem mais de 400 quilômetros de distância, uma excelente estrada, mas são 4 horas e pouco daqui. E tudo acontece ainda a 5 quilômetros da cidade. Então, não sei se é para frente de Jaboticabal, um pouco para antes, mas um lugar mais distante da capital aqui do estado, mas uma cidade muito pujante. Ali você tem uma riqueza, cidades muito bem estruturadas, assim por diante, e também uma área com agricultura muito forte, principalmente nessa parte de canavial. E tudo vai acontecer nesse lugar ermo. Eu me lembro que eu gravei nessa fazenda e era meio assustador à noite, apesar de uma fazenda linda, deslumbrante, absurda. Eu tive que dormir uma noite lá e a iluminação da fazenda, em torno dela, mas você olhava longe, era uma escuridão. O que permite muito bem filmes de terror e também esconder corpos de quem você quer que ninguém lembre que existiram. Principalmente quando você já tem, inclusive, um passado que lhe facilita pensar no presente e no futuro, tirando alguém do mundo. Como se, tudo bem, aquela pessoa não merece ter qualquer respeito, não merece ter um enterro, não merece ter dignidade, não merece ter uma certidão de óbito. Afinal de contas, ela é nada, né? Ela era quando eu a queria, que é nesse caso que a gente vai descobrir que a forma de agir vou pegar o nome do homem aqui, do Milton Gonçalves, aliás, 48 anos, Milton Gonçalves. Olha, Santos, obrigado, doutor Renato Paz, meu dermatologista. Eu olhei pra gente, esse cara podia ser, não vou falar meu pai, que seria exagerar, mas um primo bem mais velho, né? Ele é muito mais novo que eu. Obrigado, os cremes certos. Tudo acontece, é uma morte encomendada, uma morte desejada, uma morte produzida entre pai e filho. E não um universo desconhecido, o mal ali não é desconhecido, o mal é o que une os dois. Isso que é uma coisa impressionante. Vamos falar de tudo isso, vocês viram que eu até mudei um pouquinho o enquadramento? Vamos testando novos enquadramentos aqui do meu novo escritório. Me diz se você gostou também, mas antes de mais nada, eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Deixa eu até ver se eu trago um pouquinho mais pra cá, assim. Aqui. Não tem esse enquadramento. Eu gosto muito quando tem o lustre também. Às vezes eu vou botar vai depender da minha vontade. Eu sou libriano com gêmeos, imagina. Então a loucura da loucura da loucura. Mas esse crime aqui, esse caso todo envolvendo, vamos começar pelas vítimas, né? Envolvendo a Sabrina Almeida, que tinha 27 anos, mãe do Eduardo Felipe, de 10, do Vitor Hugo, de 8 e do Luiz Henrique, de 6. Ou seja, uma moça
que tem 3 filhos, pelo que saíram em algumas reportagens, são de 2 pais diferentes, mas uma mulher que logo cedo já virou mãe, porque se ela tem um filho de 10 anos com 27, aos 17 anos ela já estava parindo, ou seja, ela já estava podendo provavelmente estar em gestação já aos 16 anos. Uma moça que foi colocada já à prova da vida adulta, mesmo na sua idade, onde você poderia pensar e sonhar todos os sonhos. Mas o que foi muito colocado pela família, é muito bonito a forma que a família traz a visão sobre a Sabrina, é que existe um amor e um carinho em todas aquelas pessoas. A Sabrina, ela até uma coisa muito triste que aconteceu nessa história, é que o autor, para não ser um autor de um feminicídio, de 3 homicídios, e de um 4º que nós vamos descobrir ainda, que esse é o presente, ele tem um passado. Ele precisava destituir da Sabrina o poder que lhe era de fato, que era o poder da vítima. Então nada como você acabar com a biografia de uma pessoa que já carrega consigo os grilhões de uma problemática maior, que é o adicto, né? o vício com drogas. Então ela já tinha uma história consigo que permitiria aos olhos do Milton destruir a personalidade dela, colocar ela como uma mulher sem eira nem beira, vamos usar uma terminologia bem antiga, apenas para facilitar para que ele saísse ileso, mais uma vez, na morte de uma mulher que para ele não tinha qualidade para ser celebrada e nem mesmo nem que ninguém se preocupasse com ela. A Sabrina, ela veio de uma família muito simples ali da região, mas de uma mãe que você vê que ela tinha uma preocupação com a filha, apesar de que eu falado uma coisa até, a mãe já traz um elemento que eu acho que a gente pode trabalhar sempre em função dessas histórias, sempre lembrando, converso com todo mundo, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com. Gostaria muito de entrevistar a mãe da Sabrina, posso entrevistar também os advogados do Milton e do Leonardo, pai e filho assassinos. Eu trago a possibilidade de todos falarem aqui as suas versões. Mas sempre que eu digo que um caso como esse faz um alerta sempre para nós, olharmos as nossas vidas e a gente se perceber que todo mundo pode ser uma próxima vítima. Ninguém está ileso, absolutamente ninguém está ileso. É colocado pelos familiares da Sabrina que a Sabrina vivia com o Milton há 1 ano e que a Sabrina tinha uma problemática com drogas. Realmente ela tinha um vício com drogas, mas que ela já estava limpa há 10 meses. Ou seja, ela começa a relação com o Milton ainda no uso de entorpecentes e passa a ficar limpa ainda durante essa relação com ele. Uma relação muito problemática, uma relação onde é contado como característica da história deles e que, de novo, vamos usar o que o outro passou para nós não passarmos. A Sabrina e o Milton vinham de uma relação extremamente abusiva e destruidora. O Milton não deixava a Sabrina ter celular. Ele não deixava com que ela conversasse com absolutamente ninguém. Se ela ia ao banheiro, ele ficava na porta, esperando ela sair. Gente, se você sabe, se você vê isso acontecendo com alguém que você gosta muito, ou até mesmo com alguém que você... mas que você percebeu isso, você precisa agir. Você precisa agir. Uma moça que já tem um histórico com vício de drogas, eu gostaria de saber por que ela teria todo esse vício de drogas. O próprio Milton começa a colocar ela bem numa ralé bem baixa. Ele fala que ela teve mais de 10 namoradas, que ela não tinha muita responsabilidade, que ela falava que se um dia ela sumisse não era para ninguém procurar, que ela não lavava roupa, porque são encontrados, em certo momento, são encontradas roupas das crianças e assim, perto ali de onde eles moravam nessa fazenda. Eu vou trazer toda essa parte. Mas nesse momento questionado, o Milton disse que ela era uma mulher relapsa, porca, nojenta, que não lava roupa e que, como ela ganhava muita peça de doação, ela não precisava nem lavar. Ela jogava ali pro lixo para depois ser incinerado na fazenda ou jogado no lixo para onde quer que seja, para onde iria. Você percebe que ele quer tirar dela a qualidade até de mãe, a qualidade de mulher, a qualidade de ser humano. Ele quer transformar ela numa mulher que a gente tem um certo nojo de chegar perto. Mas a Sabrina e o Milton tinham essa relação doente e de doença, o que é muito
normal de você perceber em pessoas que têm vícios e são addicted, e são alcoolistas, que agora se fala, né? Não é alcoólatra, não pode falar alcoólatra, agora é alcoolista. Mas eu vou falar alcoólatra mesmo. Ou pessoas drogadas, que são viciadas em drogas, elas têm mais vulnerabilidade. O que leva essas pessoas a esse tipo de comportamento tem, com certeza, muitas raízes profundas numa carência exacerbada. Uma mulher que foi mãe aos 16, 17 anos, foi cortado dela o pensamento da palavra futuro, de que ela pudesse ser o que ela quisesse ser. Ali já foi jogado para ela, e não sei em quais condições que ela se torna mãe, se ela casou com o primeiro marido, porque ela tem 2 filhos com o marido e outro filho com um outro marido. Esse Milton não é pai de ninguém, né? Ele é pai do filho dele que mata também junto com ele. Mas quando você percebe que alguém que você ama muito, e se você não tiver muita proximidade, procure alguém que aquela pessoa tenha proximidade para alertar, você precisa ajudar a sair desse novo vício. As relações abusivas são relações viciantes. A pessoa não está dentro da relação abusiva porque ela é uma otária. As relações abusivas, elas são viciantes no sexo, na atenção, porque você olha aquele homem com ciúmes, que não é ciúmes, você olha aquele homem com aquele desejo, ou homem ou mulher, mas neste caso um homem, com aquela coisa de posse, como se fosse amor, porque você tem uma carência dentro de você, que você trouxe isso para você. E esse homem limitou a vida dela em absolutamente tudo. Ela só podia usar o celular dele, as crianças não podiam sair. Eles viviam numa fazenda, esse homem, esse Milton, ele trabalha nessa fazenda, pelo que eu entendi, há 10 anos. É uma fazenda muito grande, eu acho que ele é meio caseiro ali, da casa central, e ela conhece, onde conhece, em que circunstâncias, por que começou, eu não faço ideia. A família da Sabrina não gostava do Milton, mas mesmo assim ela encarou o desafio de viver com o seu algoz. Só que essa própria ligação, eu gostaria de saber se ela repete o padrão, se os outros maridos dela também eram homens abusadores, porque a gente repete padrão, viu, gente? Até no ruim, porque é o lugar que a gente conhece. E só sairemos disso de uma maneira, com terapia. Só com terapia você vai deixar de ser para o outro o nada. Se você está saindo com uma pessoa que você precisa correr atrás o tempo inteiro, ela te manda uma mensagem só para você ficar massageando o ego dela e ela não retorna, e retorna só quando ela está afim, você está sendo feito de trouxa porque você quer. Porque você se escolheu estar naquele lugar pequenininho, porque você se acha pequenininho. E é só com terapia que a gente vai entender a grandiosidade que a gente tem só de estar vivo. Só de estar vivo, só de estar com saúde, só de poder pensar em mudar de estrutura e de vida e de tudo, a gente já é grande demais. Não é grande só quem tem milhões de seguidores, é grande todo dia e todo mundo que pode levantar e tomar um café da manhã em paz. Então, só que muitas vezes as nossas carências são tão afetadas que fazem com que uma Sabrina se deixe levar por um Milton, que esse sim é aquela pessoa que saca no outro o que ele tem de menos para que ele se torne o verdadeiro lobo mau da Chapeuzinho Vermelho da história. Então, para encerrar esta parte específica sobre aprender com a vida e com a morte dos outros, se você perceber, se você tiver uma irmã, uma sobrinha, vai fazer isso com a minha sobrinha, vai fazer isso com algum amigo meu, mas não vai. Não vai porque hoje em dia, como eu já estou meio conhecido com essa parte, eu já chego para assim, eu trabalho com crime, amor. Eu trabalho com relacionamento abusivo, então eu estou de olho em todo mundo o tempo inteiro. O abusador vai ficar com medo de chegar perto de mim, porque ele vai sacar que eu estou com os meus radares acesíssimos. Vai fazer isso com alguém do meu convívio, mas não faz mais nem a pau juvenal. Eu arranco, ai da minha sobrinha, se me envolver com um homem dele, mas tiro ela para você, vem aqui, você rapaz, não chegue perto. Então, como a Sabrina foi sequestrado, você sequestrou a alma, você sequestrou o coração, você sequestrou o desejo, você sequestrou tudo. Ela é sequestrada para essa casa onde esse Milton morava, dentro dessa fazenda, e colocada isolada ali dentro, como Doc Street fez com a Angela Diniz,
o abusador tem mais controle e o abusado tem menos sensação de possibilidade de outra história. Não vai existir outra história. Afinal de contas, quem está escrevendo a sua história é o abusador. Neste caso, é uma pena que ninguém tenha interferido, tenha chegado e tenha tirado. Por quê? É exatamente essa questão do isolamento onde a Sabrina foi colocada pelo Milton que ele consegue começar com uma construção de uma morte, já inclusive com base em algo que aconteceu no passado dele. Um passado muito próximo, não sabemos se é o único passado, mas que era um passado que ele traria um conforto, uma segurança errada de que podendo fazer assim com todo mundo, ele vai se dar bem. O que acontece? Então vamos lá. Então a Sabrina e o Milton eram casados há 1 ano, casados, juntados, não sei, moravam juntos há 1 ano. Nesta casa existiam os filhos da Sabrina, os 3 meninos pequenos, o mais velho de 10 anos, e existiam o filho do Milton. Existia também o filho do Milton, que é o Leonardo Gonçalves. Parece que o Milton tem outros filhos, inclusive uma filha que teria emprestado um carro. Não sei se ela mora nessa casa pelo jeito, não. Mas nesta casa, com certeza, morava o Leonardo Gonçalves, um menino de 21 anos. Um menino não, um homem de 21 anos. Esse moço que morava dentro dessa casa, tem áudios que ele ficou trocando com amigos, falando que a Sabrina privilegiava os filhos dela, que existia sempre uma competição ali dentro daquela casa e que o pai dele, tadinho, sempre estava envolvido com mulheres ruins. Não, ruim é ele, né, amor? Desculpa, mas sabe o que acontece? Eu até acredito que ele tem esse raciocínio honestamente dentro daquela cabeça cruel. Porque para ele, o pai dá demais para aquela mulher que não é para nada, entendeu? O pouco que ele dá é muito para uma mulher que é nada, porque afinal de contas o pai para ele é o máximo, uma vez que ele não só se projeta no pai, como ele se junta numa relação a 2, não vou chamar de loucura a 2, mas de numa maldade a 2, onde eles começam a se ter prazer com pai e filho. E vou te falar, se Freud fosse consultado, quase sexual. Porque a energia da morte é uma energia muito... Você vê muitas pessoas que matam. O Guilherme de Pádua foi se masturbar, a Suzane foi para o motel. A energia de matar é uma energia sexualmente muito angústia, muito à flor da pele. E um pai e um filho que vão passar a matar juntos, até... freudianamente falando, infelizmente não sou psicólogo, gostaria de ser, mas perguntaria a um psicólogo se freudianamente falando, essa junção de pai e filho que começam a imitar já um passado de morte juntos, matando juntos, se isso não tem um cunho extremamente sexual envolvido nisso tudo também. Tudo, né, vai para um universo muito problemático, que as pessoas não gostam muito de encarar, mas é só encarando que a gente consegue resolver. Mas no meu caso, a Sabrina e o Milton, todos eles moravam nesta casa, dentro de uma fazenda. Fazenda essa, da qual o Milton era caseiro há parece que é uma década. Então ele já estava lá há bastante tempo, ele tem que estar no mínimo há 2, 3 anos, por conta de um outro crime que ele cometeu antes e que nós vamos descobrir somente com a morte da Sabrina. Mas parece ali também, a gente não entende o que acontece naquele 18 de dezembro. Que ele era ciumento, que ele ficava na porta do banheiro, tudo isso nós já sabemos. Mas qual foi o estopim que faz com que o Milton resolva que a Sabrina tem que deixar de existir? Eu apostaria que é porque ela pediu o fim. Ela pediu para encerrar. E nenhum abusador aceita o fim. Não aceita, porque é ele que põe fim. E o fim é ele que vai pôr, inclusive, com a vida dela e dos filhos. Nesse 18 de dezembro, a Sabrina vai sumir. Ela vai sumir, ninguém mais vai falar dela. Ele apostou muito nessa história do passado, daqui a pouco vocês vão conhecer comigo, talvez vocês já até conheçam, mas que eu preciso entrar no passado só depois do futuro. Ele trazia com ele a tranquilidade de um roteiro que ele já conhecia. Que tudo é muito parecido. Uma mulher que tem problema com vício, é uma mulher que eu posso falar que ela foi lá pegar droga. Porque, afinal de contas, quem não vai acreditar? Mesmo ela celebrando a cada dia 9 de todo mês, a Sabrina celebrava todo dia 9 um mês de aniversário de estar limpa.
Ela já estava limpa há 10 meses. E é muito complexo a pessoa conseguir parar de usar drogas, porque a droga é o seu ponto de vazão de tudo, de tudo, de prazer, de libertação mental, de fuga, de absolutamente tudo. Então a pessoa tem que encarar a vida realmente como ela é, e isso vai estimular ela a se perceber em locais que não quer mais estar e sair dela. Tem uma coisa disso. E é dezembro, tem Natal, e a gente não sabe direito qual foi a discussão que existiu naquele 18 de dezembro, porque se um homem é tão manipulador, tão controlador, tão tudo, como que ela vai ter o Natal, o Ano Novo? Era o primeiro ano dela com ele. Era o primeiro, pelo que eu estou entendendo, era o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo que ela teria com ele. Sendo que era uma mulher que, não estou dizendo que o passado não seja, a mulher que morreu antes não seja, mas que neste ponto aqui da Sabrina, era uma mulher presente com a família. Apesar da distância que o Milton tentava colocar, a família da Sabrina ainda continuava em contato com ela, mesmo tendo que usar o celular dele e tudo mais. No dia 18 ela some. Ela some. A família, a mãe da Sabrina, só que ele não contou, como diz o Carlos, com o acaso. E o acaso é o maior dos escritores do mundo, se não for o maior dos escritores do universo. O acaso, o destino, Deus, a energia, o que você não controla, resolveu mostrar para o Milton que ele não estava pilotando absolutamente nada, ele estava no banco do passageiro. Ela some no dia 18. Ele fica quieto. A família dela fica ligando para ele, ele não atende. No dia 20, por quê? Porque um dos filhos da Sabrina tinha asma. E tinha chegado uma bombinha que a mãe dela tinha comprado, a mãe da Sabrina, a avó do menino, tinha comprado para entregar para a Sabrina, para o menino usar, uma vez que ele tem asma. A Sabrina não atende, porque ela não tem nem telefone. Ela tinha que ligar para o Milton, que não atende. O Milton percebe que está tendo uma busca demais ali em telefonemas. Ele resolve se antecipar e ele vai até a casa da Sabrina no dia 20. No dia 20 ele vai até a casa da mãe da Sabrina e não é que ele chega, uma coisa interessante, né? Como as pessoas vão deixando rastros, a autoconfiança ela é muito problemática muitas vezes, principalmente quando você vai fazer besteira, porque você acha que está no controle, não tem controle de nada. E você vai deixando rastros muito fáceis de serem seguidos. Ele vai, acho que com o filho dele, com esse Leonardo, até a casa da mãe da Sabrina. E ele não chega na casa da mãe da Sabrina e procura pela Sabrina. Ele não fez uma ligação para a mãe da Sabrina, para essa Sabrina tá aí? Porque ela deu a louca aqui e caiu fora de casa. E eu não tô achando ela. Quer saber, ela vai voltar ou não vai, essa garota? Não, senão eu quero começar ano novo sozinho. Ele não faz nem a personagem do chateado, do magoado, do preocupado. Ele não faz, ele chega já com a certeza de tudo que ele construiu lá atrás que daria certo agora aqui na frente. O que ele faz? Ele chega na casa da mãe da Sabrina com o filho e fala assim, olha, a Sabrina desapareceu. E olha, é o seguinte, ela falou pra mim uma vez que se um dia ela desaparecesse, não era que ela não queria ser procurada por ninguém, tá? Nem por mim, nem por família, por nada. Ela não quer ser encontrada, respeita. E ela desapareceu, mas como é que você sabe que ela desapareceu? Ela desapareceu porque ela foi comprar droga. Porque foi o seguinte, ele começa a contar no dia 20 de dezembro. Ele fala, no dia 18, eu estava tomando banho e ela falou que queria dar uma volta com os filhos. À noite, num lugar, numa região, sem luz. Porque ela mora... Se ela tem uma fazenda igual a que eu fiquei... Cara, eu não punho o pé, porque fora medo de cobra, medo de tudo. Medo de que apareça o Jason ali. Não tem luz. Gente, é muito escuro. É muito escuro. O céu é de um nível de estrelas que você fala, meu Deus, eu sabia que isso existia. Essa é muito escuro. Então, assim, uma mulher daquela região, que tem mãe, que tem isso, que tem relação com família e tudo, do nada fala, no dia 18 de dezembro, que ia dar uma volta com os 3 filhos pequenos, umas 7 e pouco da noite. Já escurecendo, tudo bem que lá o sol pode escurecer mais tarde, por conta já é verão e tal, pré-verão, quase chegando no verão, ela morre 3 dias do verão. Mas é uma coisa muito... a família estranha porque não tem nada a ver com a forma da Sabrina ser. É que ele está com ela há 1 ano, mas a mãe da Sabrina está com ela há 27. A mãe da Sabrina já passou 2 separações dela.
A mãe da Sabrina deve ter ajudado muito a filha para ela estar hoje em rehab. A mãe da Sabrina deve ter ficado muito com ela durante as noites. E ela sai com os filhos e ele falou o seguinte, ela pegou a certidão de nascimento dela e dos 3 filhos, abriu minha carteira, tirou, sei lá, R$200, R$300, e que é para comprar droga. E ela sumiu, ela falou que não quer ser achada. Ah, mas tudo bem, mas ela não levou uma muda de roupa. Ah, não, ela é porca, né? Ela joga roupa, ela usa e joga. Então ela tá aí pela rua pegando outras roupas e colocando, porque é onde ele vai construindo a personalidade cruel com a sua própria vítima. Vai destituir dela. Eu não vou usar uma palavra, que senão as pessoas vão ver, mas ela vai... ele quer apagar dela qualquer possibilidade de um ser humano, né? Uma pessoa assim, deixa ela pra lá mesmo. Só que, inclusive, a mãe acha estranha a mãe da Sabrina pelo seguinte, mesmo se a Sabrina fosse ter recaído, a Sabrina nunca levou o filho para usar droga. Ela teria deixado os filhos comigo. Não tem lógica, a Sabrina não faria isso. Sabrina sempre foi uma boa mãe, segundo a própria mãe da Sabrina. Isso não tem costura. Por que você não veio no dia 18? Você está vindo só agora no dia 20. Ah, porque ficou sem luz na fazenda, o carro quebrou, o celular quebrou, o mundo quebrou e eu vim aqui. E é muito interessante, porque as pessoas também vão caindo depois em contradição. Porque o que ele vai falar? Daí eles pedem as câmeras de segurança da fazenda. A fazenda tem muitas câmeras de segurança. Aí ele fala, não, acabou a energia, acabou a luz. Só uma pergunta, gente. Você tem câmera de segurança que é desligada com energia, então nem põe câmera de segurança, né? Ou dona fazenda, ou qualquer pessoa. Tem que ter uma bateria extra que aguente, porque senão pra que você põe? Porque não é fácil te roubar, é só desligar a energia. Ah, pelo amor de Deus, quando eu vi isso, não é possível, que tem gente ainda com câmera de segurança que se eu cortar a energia, eu corto a câmera. Então não põe câmera, você só está gastando dinheiro à toa, com monitor e com tudo mais. Fiquei horrorizado com isso. Mas ele vem com esse papo de que exatamente quando a Sabrina sai, a câmera é desligada. Ah, meu Deus, não tem câmera. Mas tinham pessoas que tinham visto ele passando com um carro, apesar de... é o acaso, né? Tinham visto ele passando com um carro e fica aquela situação. Ué, mas você não estava passando com carro? Ah, não, é porque quando ela não apareceu, que eu fiquei preocupado, eu peguei o carro e saí para dar umas voltas procurando por ela. Mas você não falou que o carro estava quebrado? Ah, quebrou depois. Não, na verdade o carro que eu fiz é o da minha filha. Mas tua filha... Mas como é que você falou com a tua filha se o celular estava quebrado? Então ele vai ficando num jogo, e é muito interessante porque quando, inclusive, o filho, o Leonardo, vai confirmar o que o pai está dizendo, uma vez que ele mora na casa, ele diz que os dois discutiram, não lembro agora por causa da discussão, e que ele foi tomar banho, e ele fala, meu pai foi tomar banho, a Sabrina falou que ia dar uma volta com os filhos, eu vi, como é que você sabe? Eu estava vendo televisão. Ué, mas não estava sem luz? Coração de papelão. Porque você não tem uma coisinha chamada inteligência. Você pode ser muito mal, mas inteligente pelo jeito as pessoas não são. Graças a Deus sempre se pegou todo o caso. E vai ficando naquele desconforto. No dia 21 de dezembro, o tio da Sabrina vai fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. E aí que a polícia entra no meio. E o Milton sai dando entrevista. E eu me lembrei muito do caso da Giovana, que tem aqui a entrevista com a mãe, fantástica. Eu quero fazer agora um caso comentado, finalizando a história da Giovana. A mãe conta da frieza do pai da Giovana, que tinha matado a filha, enterrado no quarto atrás da casa, chorando o desaparecimento da filha e pedindo a filha de volta. E esse Milton foi à frente das câmeras, como também a gente já teve lá os envenenadores lá do Piauí. O Milton vai para as câmeras e fala, reforça todas essas características da Sabrina para que o senso comum comece a olhar para ele de um homem sofredor, por uma mulher drogada, que não lhe dava carinho nem amor, nem atenção e nem valorizava o macho que ele era, e que ele, na verdade, era o real sofredor, porque uma vez que ela desapareceu, ele já estava determinado, ela desapareceu. Ele, em momento nenhum, dá o benefício da dúvida se ela estava na casa de alguém, ele não procurou por ela. Ele já deu ela de desaparecida. A polícia começa a sacar. E a polícia não é idiota. Todos esses erros de cálculo que eles foram dando, a polícia já vai fazendo 1 mais 1 igual a 2, né? Não tem muita história nessa colocação toda. Um dos pontos interessantes da investigação também, que acho que a própria família já faz isso, como ele fala que acabou a luz, ele fala que foi umas 7h30 da noite, a polícia levanta que só acabou a luz na fazenda dele e não na região. E você não vai acabar a luz na fazenda.
né? Vai acabar na região. Por que só a fazenda ficou sem luz? E realmente ela ficou sem luz, a gente vai entender por quê. As câmeras não gravam, ela desaparece, você tem o carro, você está vendo TV, você vai fazendo, até que a casa vai cair, literalmente, no dia 23 de dezembro, o Milton já vai confessar todos os crimes ligados à Sabrina e um outro antes também. Porque tem ligação, porque é muito próximo tudo. Não sei se ele está fazendo o Soroca, o serial killer Soroca, que fala para a polícia. Eu vou falar só dos crimes que vocês acharam. Os que vocês não acharam, problema de vocês. Né? Não sei se é uma tiração de sarro, não sei se ele vai fazer isso, mas ele realmente vai confessar vai confessar 5 mortes. Ele vai confessar que no dia 18 de dezembro, a Sabrina discutiu com ele, não sei agora porque também é história, e que ele começou a ficar muito irritado com ela, pegou uma arma branca, deve ser facão, faca, alguma coisa assim, e desferiu inúmeros golpes nela. O filho de 8 anos, se eu não me engano, do meio, vê aquela situação e corre para salvar a mãe e pede para ele parar. Ele acaba também, acho que, sendo golpeado por uma facada, alguma coisa assim. E ele, no primeiro momento, Milton, ele fala que ele fez tudo sozinho, que ele matou todos os 3 meninos e a Sabrina, enterrou só, ele fez tudo sozinho. Ele compra a autoria toda só para ele. A polícia já vai desconfiar pelo seguinte: já é um menino de 10 anos, um menino de 8, um menino de 6. Criança corre, criança grita. Bem, grito ali, pelo jeito, se gritasse, ninguém ouve nada. Mas criança corre, ninguém saiu correndo, ninguém saiu... Ninguém pegou uma outra faca, algum menino já tem 10 anos, para pegar um negócio e tacar nele. Ele vai cair tanto contradição, que ele vai acabar já entregando o filho dele também, o Leonardo. Mas antes disso, ele vai fazer uma busca com a polícia para achar os corpos são encontrados. Ele diz, daí depois ele vai acabar entregando que o filho dele, o Leonardo Gonçalves, de 21 anos, ele participou da morte dos 4. Até é muito fácil de você perceber, porque a polícia foi ver seu lado do Leonardo, tem áudios do Leonardo para amigo dele, às 7h40 da noite, uma coisa assim, falando que ele não suporta aquela mulher. Depois tem um outro áudio que ele falou assim: acho que agora você vai ter que me levar cigarro na cadeia. Ele já deixa meio claro as coisas que foram acontecendo. Mas o fato, como é que foi esse crime no final? No dia 18 de dezembro, o Milton briga com a Sabrina, ele desfere inúmeras facadas nela, não sabemos quantas, não sei se o laudo vai conseguir desenhar, acho que sim, porque ela foi encontrada uns 3 dias depois, pode ser que ele tenha ainda bastante possibilidade de a gente descobrir mais coisas, e que o menino de 8 anos vai em cima, acho que ele erra, dá uma facada no garoto, percebe-se que deu tudo errado, ele pega o Leonardo segura os dois, e eles matam o menino, os 3 meninos, em princípio eles matam os 3 meninos com marretada. Desculpa ser tão gráfico assim. E uma marretada. Tem pessoas que começam uma teoria da conspiração de que as crianças poderiam ter sido enterradas vivas. Isso daí, no laudo que uma jornalista, acho que da Record, que conseguiu, na autópsia, né, dos meninos, dá traumatismo craniano, que seria a marretada. Se ele tem ou não, pode ser que saia alguns laudos complementares mais tarde, o que mostraria ainda mais crueldade. Isso daí aumenta a pena e tudo mais. Mas o fato é que os pai e filho, Milton e Leonardo, matam Sabrina e seus 3 filhos das formas... Agora eu fico imaginando a cena dos meninos vendo tudo aquilo. E se a Sabrina não morreu na hora, vem dos filhos sendo mortos. É de uma maldade, de um horror. E que aí eles pegam o carro da filha, que não deve estar sendo investigada também, mas ela, em princípio, ela só emprestou o carro para o pai, e leva... Eu só pergunto o seguinte... eles botaram eles em muitos sacos, uns sacos, um negócio que põe, aquelas coisas de fazenda, mas não caiu uma gotinha de sangue no carro. Eles lavaram o carro, ela não percebeu do carro. Como é que é essa história? Não faço ideia. Então a menina deve estar sendo também investigada, mas ela está ajudando a polícia, dando depoimento e tudo mais. O pessoal começou a querer já julgar ela de uma maneira horrorosa. Ela pode, gente, ela também é vítima nessa história, né? No seguinte sentido, ela, além de tudo, ela fica sem direito a nada, ela vira uma pária, né, para a sociedade. E eles pegam o carro da filha do Leonardo, do Milton, irmã do Leonardo, e vão com as crianças e a Sabrina até um local lá onde eles fizeram 2 covas e colocaram a Sabrina em um filho e os outros 2 no outro.
Não satisfeito com tudo isso, ele vai ter o privilégio de contar a sua história e de mostrar o quanto que o monstro ainda não tinha revelado toda a sua face. O Milton vai acabar entregando por quê? Uma outra mulher chamada Jéssica Rizzo, ela, em agosto de 2024, ali pelaquela região, também de Jaboticabal, ela some. E ela era uma mulher também viciada em drogas, essa ainda em vício com drogas, e que ela tinha alguns filhos, sendo que uma filha dela, inclusive, uma bebê, teria morrido por algum problema, e eu acho que foi investigado até para ver se foi homicídio ou não, parece que não, parece que foi o acaso mesmo, um acidente, alguma coisa assim. E ela nem tinha guarda dos filhos, até pelas suas drogas e por tudo mais, ficava sempre com o pai dos meninos, dos filhos dela, mas ela era assim, uma mãe muito presente, levava comida, fazia uma série de coisas e tal. E essa Jéssica vai começar uma relação com esse Milton durante 3 meses. Em 3 meses, parece que ele descobre que ela tinha ficado com alguém e ele mata. E ele conta isso, porque essa mulher, essa Jéssica Rizzo, estava como desaparecida. Falei que ele pegou o passado para fazer o presente. Ele estava muito confortável. Em agosto de 2024, ele mata a Jéssica, parece que também com marreta. E ela, assim, e ele viveu esse tempo todo em paz. Apesar de familiares da Jéssica Rizzo serem constantes na delegacia pedindo notícias e tudo mais, fica-se até uma discussão, sabe, porque são as pessoas mais simples e assim por diante, e ela não tinha um desfecho. E agora o Milton deu o desfecho, ele inclusive leva a polícia para o lugar onde ele tinha enterrado também a Jéssica Rizzo, que é ali perto onde ele enterrou a Sabrina. Parece que a polícia vai procurar mais, vai fazer mais umas escavações ali para ver se eles acham outros corpos. Ele pode ser, muita gente está chamando de serial killer, pode ser, quem vai me responder isso são os especialistas. Ele tem modus operandi? Não sei responder. O que ele tem é a facilidade do abusador em escolher suas vítimas. Ele fez na Sabrina o molde que ele estava buscando na Jéssica, porque mulheres que são mais viciadas e tudo mais, elas têm mais abertura a possibilidade desses ogros entrarem nas suas vidas. Ele vai buscar, com certeza, mulheres que suportem, primeiro porque assim, né, fisicamente falando, não tem nada que atraia. Então tem o que tem. Tem alguma coisa que é o abusador em busca da sua presa, e a pessoa que sofre relações abusivas, elas acabam criando formatos terríveis de uma existência ruim, mas é uma existência, até o ruim é confortável. Porque ele passa a ser o conhecido. E a gente vai querer buscar sempre o local, mesmo no ruim, a gente busca algo que que não coloque a gente em mais conflitos do que a gente já tem. Isso faz parte da mente e da natureza humana. Por isso que terapia é o que faz a gente progredir nas nossas emoções e por diante. Então ele vai assumir, o Milton, a morte da Jéssica Rizzo também, que aconteceu em agosto de 2024. O corpo também foi encontrado, que ela tinha elas são até parecidas, a Jéssica e a Sabrina. Ele tem 48 anos. A gente descobriu 2 crimes, 5 mortes em questão de 3 anos. Tanto do pai quanto porque o Leonardo, o filho, também ajuda a matar a Jéssica. A Jéssica não, a Jéssica Rizzo. A outra mulher de 2024, ela foi morta pelo Milton e pelo Leonardo, pelo pai e pelo filho. Por isso que eu digo, é uma tensão sexual entre pai e filho ali, com certeza. Por que eles estão buscando esse prazer a 2 no sangue? O que liga esses 2 homens em tanta maldade? Os 2 estão presos agora, já devem estar saindo aí denúncias e tudo mais, por 2 feminicídios e 3 homicídios das crianças, que também aumentam porque são crianças e tudo mais, isso eu deixo para a Solange Beretta explicar. E eles agora, a gente aguarda ainda para ver se eles abrem o bico para falar de novas mortes. É possível? É possível também que não haja? É possível também que não haja. Então, não existe um ponto final e não existe também a possibilidade... As possibilidades são inúmeras. Ou é um ponto final, ele matou esses 5 e vai ser julgado e vai tomar uma pena absurda. Esse homem aí, esse Milton, não sai vivo da cadeia, porque ele no mínimo vai ficar 40 anos. Ele tem 88... 88, do jeito que ele está hoje, com 48 anos, ele não chega. Lá na cadeia não chega mesmo.
E o Leonardo vai sair com 61 anos da cadeia, o que eu acho pouco também. Eu acho que ele devia ficar com o pai ali na cadeia e cumprir todos os anos, que não serão anos pequenos. Eu tenho certeza que vai ser uma coisa pauleira ali, vão ser aquelas penas de 100 e poucos anos e tudo mais, porque são 5 mortes, 3 crianças, 2 feminicídios, assim, as penas que vem por aí, maldade, e tem um monte de agravante. Não, uma coisa, esse homem. Ele fique o resto da vida nessa cadeia. Essa história do Jaboticabal, muita gente tinha pedido, eu estava esperando só para ver se ia sair mais alguma coisa, principalmente essa história do carro emprestado, mas não saiu mais nada. Então a gente fecha essa parte 1 aqui, acredito que seja ou parte 1 ou a história do Jaboticabal, porque se tivermos novas histórias sendo contadas, a gente atualiza aqui para todos nós. E é isso, temos o todo dia, espero que vocês, deixa eu só ver se falei tudo. Peraí, mas eu queria, vamos aqui, eu vou ter que pegar meu óculos. Gente, meu óculos caiu no chão, nós vamos ter que esperar aqui, pôr o óculos. E o que acontece é o seguinte, eles desligaram, lembra que eu falei que caiu a luz da fazenda? Eles desligam a luz da fazenda exatamente para dar o tempo sem câmera enquanto eles saem com os corpos e vão enterrar. Então, aqui não existiu queda de energia. O que existiu foi que eles desligaram a luz da fazenda para isso. E o Milton, para se mostrar um homem bom, ele ainda doou a bombinha de asma, que o filho da Sabrina, que a mãe tinha conseguido, ele doou, porque ele sabia que eles não iam voltar mais. Ele doou antes de confessar, hein? Os áudios do Leonardo já falei, e o da roupa, é isso. Então, completei o que estava para completar. É isso, é isso. É isso. Então é isso. Gente, um beijo para todo mundo. Te vejo daqui a pouco, tem vídeo todo dia. Até já.